Olá, ouvintes, olá, internautas, sejam todos bem-vindos. Aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia, Minas Gerais, e junto com Norminha, do Rio de Janeiro, nós vamos fazer as leituras, os comentários, para que esse nosso encontro de Jesus nos traga muitas bênçãos, muita paz, para todos nós podermos cumprir as nossas tarefas diárias. Convidamos você para a nossa prece inicial. É o momento em que nós sintonizamos o pensamento com o alto, pensando em Jesus, na direção espiritual do nosso Evangelho no Lar, a fim de que o nosso lar seja envolvido pelas doces vibrações de paz e de luz. Vamos lá? Pai de misericórdia, Jesus Divino Mestre, com os corações agradecidos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Pedimos, Senhor, as bênçãos de paz, de luz, para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, pedindo amparo, a assistência amorosa para todos os lares, para aqueles que sintonizam conosco, a fim de que esses instantes, Senhor, nos fortaleçam a fé, a esperança e o bom ânimo para continuarmos a nossa jornada. Sabemos que há dias mais difíceis, outros nem tanto, mas em todos eles sabemos que não nos falta o amparo divino e a assistência do nosso mentor ou anjo guardião. E nesse instante, com alegria e gratidão, nós vamos dar início ao Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos vendo o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item Emprego da Riqueza, hoje nós vamos ler e comentar o item 12, eu e Norminha. Lembrando a você a importância de você já deixar preparada a água, o recipiente com água, para daqui a pouco ela ser magnetizada, ela receber os fluidos, os medicamentos que todos nós necessitamos para nos sentirmos mais harmonizados, mais fortalecidos. Vamos lá? O item 12 é uma mensagem de um espírito protetor que veio em Cracóvia, 1861. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, enquanto dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, a que consagrais pouco ou nenhum tempo, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Uma pausa para um breve comentário. Nesse início, o espírito protetor está fazendo um apelo para a nossa reflexão, lembrando-nos da brevidade da vida, que a vida é tão curta, tão passageira, e nós temos por preocupação incessante, contínua, o bem-estar material. E pouca importância, pouco tempo damos para o nosso aperfeiçoamento moral, que é o que importa para a eternidade. Por que é o que importa? Porque nós sabemos que
as coisas materiais, elas são empréstimos de Deus para nós vivermos no mundo material, no mundo físico. Nada nos pertence. Chegamos sem nada e daqui partimos sem nada. Então, por que nos atormentamos tanto com a busca das coisas materiais? Ou por que damos uma importância, uma relevância tão grande às coisas materiais em nossas vidas? Então, essa reflexão nós temos que procurar fazê-la todos os dias. Sabem por quê, meus amigos? Para que nós nos exercitemos quanto ao desprendimento, ao desapego. O que é material, o nosso corpo, a nossa casa, os nossos objetos pessoais, o que for, é empréstimo, é concessão de Deus para nos auxiliar em nosso processo de evolução, de aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual. Continua o espírito protetor. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade ou de vos entregardes a excessos. Se nós sabemos que vamos ficar por aqui um breve tempo, diante da eternidade, então por que dedicarmos a maior parte do nosso tempo, do nosso interesse, dos nossos pensamentos para satisfazer necessidades, e o espírito as caracteriza como exageradas? A vaidade ou de nos entregarmos aos excessos? Porque quase sempre é o que nós fazemos. Por orgulho, por vaidade, por egoísmo, né? Nós desejamos e muitas vezes sacrificamos o nosso corpo físico para amontoar coisas materiais, para alcançar coisas transitórias para nós. E esses excessos, nós já sabemos de monta que eles são prejudiciais para nós, não só quanto ao nosso corpo físico, que com tantos excessos acaba adoecendo, mas também com o nosso espírito, que muitas vezes fica inquieto, aflito diante dos desafios diários e busca avidamente satisfazer as suas vontades, os seus gostos, os seus prazeres. Muitas vezes até numa disputa. Quem tem mais? Quem pode mais? E assim, as criaturas acabam amealhando, ajuntando muitas aflições, muitas inquietações. Vamos ouvir o que o Espírito continua a nos falar. Quanta aflição, inquietações e tormentos cada um se impõe. Quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna muitas vezes mais que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro se encontrarem pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Olhe o absurdo que essa cegueira
espiritual, moral, essa insaciedade nos faz escravos de penosos trabalhos, na busca, no apego imoderado, sem medida, da riqueza e dos prazeres que ela proporciona. E assim a criatura ainda se vangloria ao dizer que tudo o que ela conseguiu foi graças ao seu mérito, ao seu esforço, ao seu sacrifício. Sacrifício em vão. Por quê? O prazer, a satisfação, a alegria que as coisas materiais proporcionam é tão passageiro que muitos mal acabam de conquistar aquilo que tanto desejaram e já são tomados de tédio, um aborrecimento, né? Um vazio, porque lutaram tanto, trabalharam tanto, se esforçaram tanto e não sentiram aquele prazer, aquela alegria imensa por terem conquistado algo que tanto queriam. Aí está a grande lição para o nosso despertar, a fim de que não maltratemos a nós mesmos, ao nosso corpo físico, a nossa parte emocional, a nossa parte psíquica, até a espiritual. E também não percamos as oportunidades valiosas da prática do bem e da caridade. Porque aquele que muito ajunta, amontoa, ele está apenas pensando em si. E cada vez mais a criatura vai se tornando fútil, só preocupada com as coisas mundanas, esquecendo-se de que a verdadeira riqueza está nas virtudes que conseguimos e no bem que nós praticamos. Agora eu passo a palavra para a Norminha para ela continuar a mensagem do Espírito Protetor e com seu comentário sempre enriquecedor. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Muito bem. Boas sejam as nossas energias, né? A nossa paz interior, para nós prosseguirmos o entendimento dessa mensagem. E aqui, o Espírito Protetor vai dizer assim, meus irmãos: insensatos, credes, pois, realmente que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Vamos parar, então, para refletirmos nesse pequeno trecho, tá? Bom, meus irmãos, vamos juntos, então, desenvolvermos uma linha de raciocínio. A doutrina espírita, ela já nos amplia o conhecimento da imortalidade da alma, não é? Já ensinado pelo Mestre Divino, ao aparecer junto aos apóstolos após a sua morte, e ainda continuar a instruí-los por algum tempo ali, não é? Aparecendo-lhes. Bom, assim, com a certeza da imortalidade do espírito à luz da razão, aprendemos outro conceito, o da reencarnação. Então, somos espíritos. Por isso, essa recomendação de nos preocuparmos com a evolução do espírito.
somos espíritos que reencarnamos para irmos burilando a pedra bruta do espírito. E assim, burilando as energias densas ligadas à matéria, até nos tornarmos pedras preciosas, reluzentes, quando naturalmente já praticamos o amor ao próximo. Quando nós atingimos o amor, né? Esse estágio de amor ao próximo, as energias que estão incrustadas em nosso perispírito, que é o que segue com o espírito, que é o envoltório do espírito, não é? Já estão reluzentes, leves, que nos dá a condição de ascender a esferas mais elevadas, ao invés de ficarmos presos, não é? Numa roda de reencarnações sucessivas em planetas de energias densas, como o nosso, de provas e expiações, ou então até em planetas primitivos. Exceção apenas aqueles irmãos já evoluídos que aqui reencarnam em missão para poder auxiliar os que estão na retaguarda. Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós já temos condição de entender que todos evoluiremos do átomo ao arcanjo. Porém, para alcançarmos a angelitude, é necessário o equilíbrio das duas asas do anjo, não é? A asa do amor e a asa da sabedoria. Assim, aqueles que utilizam a asa da sabedoria, empregando a riqueza que lhes foi confiada por Deus, com o egoísmo, a cupidez ou o orgulho, como foi mencionado pelo Espírito Protetor, buscando cada vez mais acumular essa riqueza, esquecidos de desenvolver a asa do amor, eles imantam em seu perispírito as energias densas, uma vez que preocuparam-se apenas com o conforto do corpo físico, enquanto que negligenciaram os deveres da solidariedade fraternal que lhes cabia realizar. Por isso, eles são chamados aqui de insensatos, ou seja, o corpo foi tratado com tanto mimo, meus irmãos, que a alma se tornou escrava das suas exigências, negligenciando os deveres solidários. Daí a advertência do espírito protetor, criticando a preocupação excessiva com o bem-estar material, ou seja, do corpo, em detrimento da evolução moral, que é do espírito, que é imortal, não é? E que ficará para a eternidade. O corpo, quando a gente desencarna, vai se decompor. O espírito que levará o conteúdo que nele amealhamos com o nosso proceder aqui na matéria. Então, dada a brevidade da vida, o que segue com o espírito é o seu envoltório, o perispírito, o que nos leva à reflexão, meus queridos irmãos. Que tipo de energia nós estamos imantando em nosso perispírito? No caso do rico, aqui relatado, nós vamos ver com a continuação da leitura esse entendimento. Então, prossegue. Não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos, foram o único objeto da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, haveis negligenciado vosso espírito, que viverá sempre. Assim,
esse senhor, tão estimado e acariciado, tornou-se vosso tirano. Comanda vosso espírito que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? É o que pergunta o espírito protetor em Cracóvia, 1861. Ou seja, a resposta do questionamento feito, não é, estava incrustada em forma de energias densas no perispírito do irmão que faliu com a prova da riqueza. Ele inverteu os valores. O corpo físico, que deveria ser um instrumento para o aperfeiçoamento do espírito, tornou-se, então, um tirano, não é, meus irmãos? Escravizando o espírito com necessidades egoístas e vaidades. Esta mensagem, então, queridos irmãos, nos ensina a refletirmos sobre a necessidade de equilíbrio, alertando que a riqueza é um empréstimo de Deus para o exercício da virtude e que a verdadeira fortuna é, na realidade, a evolução do espírito. E agora, para complementarmos esse estudo, nós vamos nos valer de uma lição belíssima do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, não é? Psicografia de Antônio Badu e Filho, pelo espírito de André Luiz, é a lição 205, intitulada É Incapaz. Nesta lição, meus irmãos, André Luiz vai exemplificando boas e mais utilização da mesma coisa que impulsionou o progresso que o homem desenvolveu, entendeu? Quando ele consegue bem utilizar, ele vai exatamente fazer com que o seu perispírito fique levezinho. Quando não consegue, ele vai imantá-los de energias pesadas, como nós explicamos. E aí diz André assim, olha, antibióticos e guerra bacteriológica, ou seja, o antibiótico é um medicamento, não é, meus irmãos, para combater exatamente infecções causadas por bactérias. Então, ao tempo que alguns homens desenvolvem antibiótico para combater as bactérias, fazendo bom uso, né? Outros vão desenvolver condições dessas bactérias promoverem a guerra bacteriológica. E nessa linha de raciocínio, André continua: fertilizantes e armamentos químicos, olha só. Medicina nuclear e explosivos atômicos. Quantos benefícios, não é? Medicina nuclear nos traz, com os exames, e quanta destruição a bomba atômica traz. Não é verdade? Computador, como esse instrumento que está servindo agora a nós levarmos esses esclarecimentos do Evangelho do Mestre, em contrapartida, mísseis inteligentes. Fábricas poderosas e miséria. Salários baixíssimos, né, meus irmãos, para aqueles operários de fábrica. E outros tantos desempregados. Ciência avançada na busca de curar vidas e assassinatos inúmeros, seja por guerra, seja por feminicídio, seja, às vezes, por qualquer desavença, por coisas banais, porque falta o quê?
bem utilizar o espírito para o bem e para o amor. Tecnologia de ponta, mas muitas vezes utilizada na violência, né? E violência. Centros universitários. Em contrapartida, assaltos e assaltos, diz André Luiz. Hospitais modernos e doentes sem recursos, muitas vezes impossibilitados, que não têm disponibilidade numerária para pagar pela sua saúde. Satélites de comunicação, não é? E indiferença com o que se passa no dia a dia, buscando soluções de amor ao próximo, não é verdade? E aí André Luiz conclui: não há dúvida de que o homem melhorou o mundo à sua volta e alcançou conforto e progresso. Contudo, distante dos ensinamentos de Jesus, é incapaz de transformar o próprio mundo interior e permanece escravo do egoísmo e do orgulho, de tal forma que desconhece a existência do próximo e só valoriza o amor a si mesmo. Então, precisamos fazer o nosso autoconhecimento para burilar nossas imperfeições, para não ficarmos egóicos, não é? Este é um alerta, então, para vigiarmos e não esquecermos que no plano espiritual, a riqueza acumulada na terra, como dinheiro, propriedades, não tem valor próprio. O que conta é o patrimônio do espírito, formado pela evolução moral através do nosso esforço, não é? Com amor, humildade e a caridade praticada. É isso, meus queridos irmãos, o nosso estudo desse nosso culto do Evangelho no lar de hoje. Vamos agora passarmos ao momento da fluidificação da água. A nossa querida Vânia já nos preveniu de estarmos com o recipiente preparado, não é, para esse momento. E lembrando sempre que é a água fluidificada um remédio como parte de um tratamento espiritual. Então, nós temos que ingeri-la em pequenas doses, não é? Assim, de uma xicrinha de café, pelo menos umas 3 vezes ao dia, e, à medida que a vamos ingerindo, em oração, em conexão com o alto, não é? Pedindo para que aquele remédio possa ser salutar para as nossas necessidades. Vamos, então, à nossa prece de magnetização ou fluidificação da água. Vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Maior. Graças a Deus, gratidão, Mestre Jesus, médico dos médicos, que nos protege sempre. Nós te pedimos humildemente, Senhor, permitir que esses irmãos que em seu nome estão nos assistindo em nossos lares possam trazer dos laboratórios espirituais os elementos necessários, fluidos balsâmicos, medicamentosos, à transformação dessa água num remédio para os corpos físicos, emocionais e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Humildemente nós vos suplicamos, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, vamos mais uma vez, não é?
nos voltarmos para o alto, com os pensamentos na gratidão por esse abençoado encontro. Vamos fechando os nossos olhos para a nossa prece de encerramento. Graças a Deus. Obrigada, mestre querido. Obrigada, guias e amigos espirituais que, em seu nome, nos assistem, nos inspiram para que possamos dar a melhor reflexão possível nas suas doces palavras evangélicas. Gratidão, sobretudo, ao nosso Pai Maior, a quem humildemente pedimos que proteja cada um de nós, os nossos lares, todos os lares do nosso município, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Mestre querido, Deus amado e misericordioso, que as vossas santas energias de amor e de paz possam se estender a todo o mundo, inspirando a cada coração que se pacifique, porque a paz do mundo começa no coração de cada um de nós. Humildemente gratos, nós te pedimos, Pai amoroso, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar Online de hoje, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, meus irmãos. Muita paz.